Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um vídeo. Antes desse vídeo eu gostaria de pedir para quem não for inscrito se inscreva no canal. Será muito importante. Apenas 9% das pessoas que assistem nossos vídeos são inscritos. E é isso aí galera. Um ótimo vídeo para todos vocês. Após várias guerras contra os líderes da Macedônia e seus aliados gregos, os romanos acabaram por ocupar a Grécia. A Grécia já não era mais a mesma do passado. Mas vamos tentar responder uma questão aqui hoje. Se os gregos se unissem, será que eles poderiam derrotar as poderosas legiões romanas, assim como fizeram contra o Império Persa no passado? Houve várias vitórias gregas de cidades-estados individuais contra os romanos. Uma dessas vitórias foi na Guerra de Pirro em 280 a.C. Pirro foi convidado pelo povo da cidade grega de Tarento, no sul da Itália, para ajudá-los em sua guerra contra a República Romana. A vitória do rei Pirro veio a um preço tão alto que ele não podia mais sustentar seu reino. Daí veio a frase, Vitória de Pirro, que significa que os vitoriosos ganharam a batalha, mas não poderiam mais continuar na guerra pelas grandes perdas, ou seja, não importa quantas legiões e recursos Roma perderia, eles sempre lutariam uma nova batalha até o fim. Roma tinha uma carta na manga. Após a derrota de Cartago na Segunda Guerra Púnica, Roma não tinha inimigos de igual poder no oeste. Todas as potências gregas, por outro lado, tinham vizinhos poderosos e não confiáveis com militares avançados, não apenas os outros estados gregos, mas também os partos e o reino do Ponto. Isso tornou mais difícil para eles se defenderem contra qualquer ameaça única. Fora da Grécia continental, a situação era praticamente a mesma. Depois que Alexandre morreu, o mundo grego se dividiu em grupos guerreiros liderados pelos ex-generais de Alexandre. As três facções principais, a Macedônia, o reino seleucida da Síria e o reino ptolomaico do Egito, estavam constantemente intrigando e lutando entre si. Nenhum deles era forte o suficiente para governar sem representantes locais, então havia uma série de estados e cidades menores que jogavam os grandes reinos uns contra os outros, criando um padrão muito instável de alianças temporárias e traições. Nos primeiros anos dos conflitos greco-romanos, as potências gregas tinham vantagens técnicas e táticas, navios melhores, armamento avançado, táticas mais diversificadas incluindo elefantes, arqueiros, fundeiros e tropas leves, entre outros. Os romanos tendiam a usar infantaria média e cavalaria. No entanto, os romanos geralmente tinham mais paciência estratégica, permaneciam comprometidos com seus objetivos e eram menos propensos a se distrair com facções ou sucessões disputadas entre as famílias reais. Eles podiam sobreviver a inimigos que nem sempre podiam vencer. As legiões romanas se mostraram muito superiores às falanges gregas. Isso foi um ponto importante na guerra. Durante as primeiras guerras que os romanos tiveram na Grécia, o único interesse de Roma era proteger seus aliados. Logo depois da Quarta Guerra entre Roma e Macedônia, os romanos perceberam que a única maneira de que a Grécia estivesse em paz era com a anexação de todo o seu território. Assim os romanos conseguiram a hegemonia de toda a Grécia. Após essa introdução de como foi a conquista da Grécia, vamos pensar o que os gregos deveriam fazer para evitar serem conquistados e vamos ver se era possível. Talvez se os gregos se unissem em 280 a.C. e tentassem a conquista de Roma, eles poderiam ter conseguido, mas não seria fácil. Seria praticamente impossível Roma perder uma guerra em solo italiano naquela época. Poderia acontecer o mesmo que aconteceu com Pirro. Se os gregos tivessem um líder forte quase como foi Alexandre o Grande, e esse homem unificasse toda a Grécia sob o seu comando, fortalecesse seu exército e fizesse a paz com os reinos orientais, eles poderiam dar um trabalho muito maior aos romanos. Vamos supor que os romanos achassem que essa nova força hegemônica no mundo grego seria uma ameaça à sua nação, e declarassem guerra à Grécia. Essa guerra agora seria muito mais difícil, pois Roma não teria seus aliados gregos para ajudar. Teria apenas inimigos. Um exército grego forte e unido seria um páreo pesado para Roma. Mas assim como os romanos derrotaram Aníbal, eles derrotariam esse novo líder grego. As legiões romanas eram muito superiores a qualquer exército grego na história, e o solo grego beneficia seu estilo de luta, como por exemplo quando os romanos derrotaram uma força grega nas Termópilas, o mesmo lugar onde os 300 desafiaram os persas. A verdade é que nada poderia ser feito para evitar a hegemonia de uma nação tão poderosa e saudável como era Roma naquele momento, tanto que após essas guerras contra os gregos, Roma derrotou os outros dois reinos descendentes de Alexandre o Grande, conquistando seus territórios e riquezas.
Nada poderia impedir o futuro império que dominaria o Mediterrâneo pelos próximos séculos. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que os romanos nunca tinham pensado em conquistar a Grécia. Eles apenas fizeram isso por causa das ameaças de alguns líderes gregos e a influência de estrangeiros na Grécia. Eu farei um vídeo sobre a conquista romana da Grécia e os motivos que levaram a isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Deixe seu like, siga a gente no Instagram e entre no nosso grupo do Facebook. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser.